Ele começou a observar por um telescópio a posição das galáxias. Se é nos anos 30, ele já morreu. Pois é, exatamente. E ele foi percebendo, ele foi anotando periodicamente a posição das galáxias no cosmos, e ele foi vendo, conforme ele anotava, que elas estavam em movimento, elas não estavam estáticas. Então ele não só evidenciou matematicamente que o universo não é estático, existia ainda essa dúvida se era tudo coladinho, parado, e ele não só evidenciou que estava tudo em movimento, mas que estava em expansão, que estava se afastando, tudo estava se afastando de tudo. E então, assim, se tudo está se afastando de tudo, logo ontem tudo estava mais perto de tudo. Anteontem tudo estava mais perto de tudo. Há 1 bilhão de anos atrás. Então, quanto mais você vai voltando a fita mais tudo estava mais próximo de tudo. Isso é uma das pecinhas, né, das evidências encontradas, que depois foi teorizado o Big Bang. Eu acho legal essa década de 50. Eu imaginei. Eu acho legal essa. Isso dá para entender de uma forma didática. E você capta evidências através da... você faz a proposta e capta as evidências depois. Né? Você vai pegando, por exemplo, a radiação de fundo. E aí vai se encaixando. E o que eu acho muito interessante dessas coisas de astronomia, eu já disse aqui que a astronomia não me interessa tanto, mas algumas coisas que eu li que é... Aí você falou disso agora, que principalmente em física, mas em biologia também, em química, você tem os cálculos para tentar explicar aquilo que está sendo visto. E aí é muito interessante, porque muitas vezes, como a física hoje ela é muito... A física teórica, principalmente, ela é muito matemática, os caras começam a criar hipóteses matemáticas que fazem com que eles olhem o universo atrás das evidências que comprovem ou não aqueles cálculos que eles estão fazendo. E aí tem muita gente que confunde isso como uma profecia autorrealizada, mas isso não é verdade. O que acaba acontecendo é, a gente viu o universo se expandindo. Beleza, isso é um fato. O universo está se expandindo, a gente tem as evidências aqui. Aí um físico vai o Stephen Hawking, e ele vai tentar calcular o universo a partir dessa hipótese. E aí ele cria na cabeça dele, e isso que é muito louco de você imaginar como o cérebro humano funciona. Para ele conseguir fazer esses cálculos, ele vai fazer esses cálculos, só que esses cálculos, eles são teóricos. Para que tal coisa aconteça, para que aquele cálculo estiver certo, ele precisa de tal evidência. E aí não é que a gente inventou a evidência, é que a gente só foi olhar para essa possível evidência quando a gente conseguiu fazer o cálculo. Um exemplo que eu adoro são as ondas gravitacionais do Einstein. Então o Einstein vai lá e ele cria a teoria dele, e se a teoria dele tivesse certa, você precisaria conseguir medir as ondas gravitacionais. O que acontece quando uma coisa muito grande se mexe no universo, isso mexeria no tecido do espaço-tempo, criaria ondas como uma pedra sendo jogada num lago, e você conseguiria medir isso. Isso seria possível matematicamente. Então, quando ele vai lá e ele faz os cálculos, ele fala, olha... A matemática fechou. Deve existir isso. Mas a gente não tinha tecnologia na época para detectar isso. E aí os caras começam a bolar, outros físicos depois começam a pensar em como montar um bendito de um experimento para conseguir mostrar isso. E aí há 15 anos, 10 anos agora, ou seja, quase 100 anos depois do Einstein ter previsto isso, a gente consegue montar um experimento que fala, olha, ondas gravitacionais existem, então aquilo que estava sendo previsto... Se eu fosse E uma coisa interessante, então, uma perguntinha. Pergunte. O Einstein, você falou, o Einstein inventou a teoria dele 100 e poucos anos atrás. Aí depois foi confirmado. Depois você vai confirmando algumas coisas, mas sim. Então ele inventou ou ele descobriu? Então, essa é uma discussão que a matemática e que a física tem. Isso é legal, hein? É uma excelente discussão. E ninguém sabe. Ninguém sabe assim, ó. O Darwin descobriu a seleção natural, ele não inventou. Ele descobriu. Ela já estava lá, já existia. Ele descobriu. Lá. Mas então, se você partir do princípio que a relatividade ela existe no universo, ele também descobriu. Só que é uma descoberta bizarra, porque é uma descoberta mental, né? Sim. Ele imaginou, entre aspas, porque ele já tinha outras evidências, mas ele meio que imaginou aquilo. Então é muito louco. E aí, ele descobriu a matemática que explica aquilo. Aí os matemáticos vão te dizer, a matemática é inventada ou descoberta? A matemática existe no universo, ela é descoberta. E aí é uma discussão filosófica. E aí é um programa todo sobre isso. E que ninguém vai ter a resposta certa. Se eu fosse voltar pro quebra-cabeça, isso que você falou que assim, que ele